Se metade dessas pessoas que passaram por abuso, elas não se lembram, elas vão se lembrar e quase nunca é por alguém desconhecido. Vai ser por algum parente, algum vizinho, algum amigo de algum parente, alguém que tá ali. Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje, antes de apresentar minha convidada super especial de hoje, um assunto super profundo, eu quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho. É um movimentinho que você faz no dedo que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. E eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que eu conheci por acaso, hoje, onde é o nosso estúdio aqui, nós éramos vizinhos e na época que ela era minha vizinha eu não entendia direito o que ela fazia. Até que um belo dia eu vi ela aí o algoritmo trouxe ela. Eu falei, mas como assim? Entrevistaram ela primeiro? Tatiane Zamparoni, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda, que está bem corrida, né? Significa que está sucesso, né? Graças a Deus, atendendo bastante, fazendo o que eu gosto e transformando algumas pessoas. E é uma coisa bem profunda, para quem não sabe, a Tatiane, ela é especialista em hipnoterapia, né? Isso. Vamos entender o que é hipnoterapia, mas um pouquinho antes, né, de você, eu gosto de contextualizar como que você conheceu ela, a hipnoterapia, o que te levou a ela, o que fazia também Tatiane antes de se tornar uma especialista nessa área. É uma boa pergunta e lá no consultório, quando eu converso com os meus pacientes, eu gosto muito de dizer que eu sou um produto da hipnoterapia. Legal. Porque eu precisei da hipnoterapia para superar uma depressão de mais de 10 anos. Nossa. Então, passei a ter depressão quando eu tinha 18 anos, fiz tratamentos convencionais com psiquiatras, psicólogos que me ajudaram muito, mas que não solucionaram aquilo que eu sentia, me fazendo ser dependente de medicamentos. Sim. Quando passei pela hipnoterapia, conheci ela através de outros colegas e passei pela hipnoterapia, eu entendi o porquê que eu comecei a ter depressão aos 18 anos. Certo. E o meu porquê veio da barriga da minha mãe. Olha só, muito profundo, muito né? profundo. Muito então, apesar das terapias convencionais terem me ajudado, se eu tivesse seguido naquela linha, muito provavelmente eu não teria entendido o porquê da depressão. Sim, que ainda é mais profundo do que, vamos dizer, ali era uma questão mais clínica. Era uma questão totalmente emocional, mas de uma interpretação intrauterina. Sim. Então, acaba sendo até uma questão um pouco fisiológica. Certo. Porque são as interpretações que você tem. Eu digo que o bebê que está dentro da barriga da mãe... Ele sente tudo, né? Não é o que ele sente. Não é que ele sente o que ela sente. Ele interpreta com base no que ela sente. Então, muitas vezes, as percepções são todas distorcidas. Sim, e aí um bebê que não tem consciência de nada, ele recebe aquilo, deve ser uma explosão, assim, de sensações, assim. Sim, e ali é o momento que a criança, o feto, passa a ser apresentado a emoções. Entendi. E essas emoções vão fazendo as marcas da primeira infância que fazem com que o adulto passe a ter sintomas. Então é até... o que você fez para entender basicamente foi uma regressão, então. Sim, é importante também esse conceito, Sim. Porque existe uma distorção sobre o que é regredir. É bom esclarecer isso. Né? A regressão é quando eu falo de algo que já passou. Sim. Então, se nós fôssemos falar do momento em que eu cheguei aqui no estúdio, é regressão. Não está acontecendo agora. Aconteceu há minutos atrás. Então, quando a gente fala de foco hipnótico, né? Transe hipnótico. O que é o transe? O transe é um foco. Então, na hora da sessão, nós vamos focar o quê? Em quê? Na emoção que aquela pessoa tem que causa aquele sintoma. Então, focando na emoção, a hipnoterapia vai fazer com que a gente consiga resolver isso. Então, certo. O transe hipnótico nada mais é do que foco na emoção. E se eu foco na emoção de algo que aconteceu lá atrás, de uma forma consciente, eu regrido para aquele momento que aconteceu. Exatamente. Então, se você foca naquela emoção, ela vai, vamos dizer assim,
me encaminhar. Fazer uma busca naquele momento ou nos momentos que a pessoa passou por isso. Exato. Então a gente consegue ter isso porque a memória subconsciente Tá guardada, né? Eu posso ter consciência sobre aquilo. Então, é como a gente estava conversando aqui, eu me lembro o que aconteceu. Então, eu me lembro, eu tenho consciência, mas isso não quer dizer que eu resolvi. Sim. Então, tá ali na Às minha vezes você consciência. consegue acessar. Exato. E tem as coisas que a gente não consegue. E tem as coisas que naturalmente, cotidianamente, às vezes a gente não acessa e na hora da sessão vem à tona. E vem à tona para que a gente resolva. Nossa, interessante, é muito profundo mesmo. E aí eu já ia perguntar, mas meio que você já respondeu. Porque às vezes se você está buscando alguma coisa no momento, um momento na vida da pessoa, a base é o sentimento, a base da busca, né? A linha condutora, na verdade, é a emoção. A emoção, isso. 3 emoções causam os nossos sintomas: medo, raiva e tristeza. Entendi. Existe a emoção da alegria, por exemplo. Mas dificilmente uma pessoa vai buscar terapia porque ela sentiu alegria em algum lugar. Sim. Então, as 3 que mais vêm à tona, às vezes o nojo também é uma emoção. Então, quando as pessoas falam, não, porque eu sinto mágoa, eu tenho ressentimento. Qual emoção por trás da mágoa e do ressentimento? Raiva. Entendi. Aí eu falo que a raiva ela é socialmente julgada, né? Certo. Como se as pessoas fossem reprimidas. Raiva é feio, religiosamente não é correto. Por isso que normalmente todo mundo vai escondendo o que sente. Vai retendo. A gente estava até falando disso. Eu sou uma pessoa que, embora fale de uma maneira tranquila, as pessoas falam, nossa, Murilo, você passa um sossego quando você está falando, mas na verdade eu sou um cara meio nervoso. No trânsito, direto, eu tenho uns ranca-rabo, não xingo mais as pessoas no trânsito, mas xingo pra mim, o que é péssimo também, né? E a gente, pessoas como eu sei que muitas pessoas podem parecer que são calmas, sofrem bastante, né? Sim. E a gente estava falando aqui, dando meu exemplo, que até que chega um momento que ela transborda. Essa questão de eu querer de eu guardar, também pode ter alguma coisa lá no passado de não querer expor esse... Provavelmente um fundo emocional que te fez entender, de novo, interpretou que era arriscado. Expor, falar, dizer o que você pensa. E aí você pode ter aprendido uma emoção como medo da rejeição, medo da não aceitação. Sim. E aí eu não quero correr esse risco. Aí passa... Eu gosto muito de dizer que a nossa mente é como se fosse um software dos celulares. Que quer atualizar o seu software? A gente podia ter essa opção, Sim, né? entendi. A gente atualiza na hipnoterapia. Mas ali no momento que foi atualizado o seu software, que foi instalado, você ficou com essa interpretação. E o que esse sentimento, essa emoção vai falar pra você, Murilo? São não fala travas, não. como se ficassem travas, bugs ali, né? É um alarme, Murilo. Entendi. É um alarme que diz, não é seguro fazer isso. Se você fizer, algo ruim pode acontecer com você. É um mecanismo de defesa ali, ele fica... Exato. A mente emocional, ela vai sempre buscar te proteger de colocar você, de te expor. Certo. Então, se ela não pode te expor, ela vai trabalhar para que isso não aconteça. E como isso nessa questão vai funcionar? Não fala não. Guarda para você. Deixa quieto. Podem ficar chateados com você ou podem brigar com você. Tem crianças que são criadas em um ambiente de muita briga, né? Que qualquer coisa que ela fala, ela é reprimida, ela aprende a não falar. E não falando, ela vai guardando para ela. Aí chega uma hora que não aguenta mais e bum! Aí explode. Explode, que aí piora tudo ainda. Né? Exatamente. E essa... Pô, a gente vive muito isso, não sei, né? Depois de adulto eu vivo muito isso, porque hoje em dia a gente faz um trabalho aqui, né? E a gente não pode, às vezes, falar verdades, e aí isso vai acumulando dentro da gente, né? Porque senão a gente tem aquele medo. Pô, se eu falar certas coisas, vou fechar portas, né? Tem alguma maneira da gente contornar isso para não ficar guardando essas coisas assim? Eu gosto de dizer, Murilo, que tudo pode ser dito. E tem uma forma de dizer. Né? E normalmente essa forma ela é mais polida quando a gente pensa antes de falar. Sim. Nunca vai ser a melhor opção agir no impulso. Então, eu preciso resolver uma situação. Eu vou lá agora e eu não sei nem direito o que eu quero falar, eu vou lá e despejo o que está na minha cabeça. Então, tudo pode ser dito, não é o caminho ficar guardando para você. Eu digo que falar é uma arte. Calar, às vezes, também é uma arte. E é processar, né? É ruminar um pouquinho aquilo.
É entender para quê, qual a necessidade, aonde você quer chegar com aquilo. E conforme você vai entendendo isso, você se faz entender. Porque a comunicação, ela é uma arte, né? Entre o que eu falo e você entende, existe uma ponte. Sim, entendi. Então, quais, assim, além, a gente está falando aqui de acessar, geralmente, traumas, né? Mas também tem outros motivos os quais as pessoas procuram a hipnoterapia também? Nós temos questões de superar traumas, mas muito mais, a busca é muito mais por questões do dia a dia. Então, eu hoje, por exemplo, sinto que eu não consigo falar não. Certo. Eu não consigo falar não, isso me atrapalha muito, eu me frustro muito. Então, por muitas questões comportamentais, normalmente a busca é muito mais por isso. Eu tenho um comportamento, uma questão emocional que me incomoda muito, eu não sei nem o porquê, não sei. Sim. Porque isso é um mito da hipnoterapia, Murilo, que eu só tenho que fazer terapia ou hipnoterapia se eu tenho um trauma. É igual também as outras terapias, as pessoas grande parte só procura depois que está no fundo do poço, né? Exato, não precisa ter o trauma, porque o trauma ele é uma interpretação. Então hoje, de pessoas que realmente vão no consultório com consciência de algo grave que aconteceu na vida, eu diria que, sei lá, 20%. O restante vai com o sentimento de que as coisas não estão boas, mas não sabe nem exatamente por quê. E quando você vai entender o porquê, não foi uma coisa muito séria que aconteceu na vida daquela pessoa, mas foi algo que marcou negativamente, que faz com que aquele comportamento exista. Nossa, é bem cheio de pegadinhas, né? a nossa consciência. Eu brinco que a nossa mente ou ela é nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga. Né? Isso, bom que você tocou nisso daí, porque a pandemia, né? Muita gente, eu acho que foi o boom assim dos problemas psicológicos. Todo mundo já tinha, mas ali descobriu, né? Muito mais coisas, né? E também eu percebi muito que algumas coisas elas estavam na minha cabeça e eu tava... Você entra num ciclo, né? Você também já teve depressão, né? Você entra num ciclo que você fica meio que realimentando alguma coisa e só piora, né? É a autoestima que vai caindo, é tudo assim. Existe uma coisa importantíssima da gente entender, é que a mente não sabe a diferença de real e imaginário. Então, se eu fico alimentando uma imaginação ruim sobre coisas, ou até mesmo relembrando que aconteceu aquilo que é ruim, é como se eu estivesse revivendo aquilo. Então, o cérebro não diferencia. É como, digamos, voltei pra lá e eu tô brigando de novo, por exemplo, com fulano. Exato. Se a gente começa a falar, vamos falar sobre uma discussão num matrimônio. Se você começa a falar sobre isso, não, porque ontem, Tati, eu discuti, não sei o quê, a emoção dessa discussão vai vir à tona. Então você tá retraumatizando de novo. Revivendo. Por isso que eu falo que a gente tem que cuidar com as verdades que nós contamos pra gente mesmo. Você vai ter que abrir essa cabeça daqui, porque eu começo, enquanto a gente fala, que começo a identificar várias coisas, né? Eu sou muito assim, vivo muito na defensiva, por causa de parece coisas que nem são. Reais. Podem parecer traumas, microtraumas, uma coisinha assim que eu já, não faço mais isso, já não, sabe? E dessa maneira, se você fica fazendo isso, você vai se privando de fazer coisas. Não falo mais com esse tipo de gente, não faço mais aquilo, não falo mais isso. E você tá só, eu acho que eu preciso. Gente, acabei de identificar aqui que eu preciso. Então pronto, já vamos resolver isso daí. Mas é dessa forma que funciona e tenho que viver na defensiva. De novo, sintoma. Pergunta que fica no ar aqui, não vamos revelar agora, mas por que o Murilo precisa viver na defensiva? Qual lugar da vida ele entendeu que isso era importante para que ele sobrevivesse? Aí essa parte que eu não lembro e é isso que a gente vai acessar. Exato. E pode ter sido, Murilo, um exemplo que eu falo, às vezes um exemplo bobo para nossa interpretação adulta, da nossa mente consciente. Mas que quando você tá... Pode ter sido num recreio da escola, porque um menino passou e te deu um empurrão e você caiu. Na barriga da mãe. Pode ser na barriga da mãe, pode ser qualquer coisinha pequena na nossa interpretação adulta que ali causou esse trauma que você falou, eu nunca mais ninguém vai me empurrar no recreio, aprendeu a defensiva. E aí você sai praticando isso durante sua vida adulta. Entendi.
E a grande parte dos traumas que chegam até você, elas estão mais relacionadas à infância ou não? É muito abrangente? Em linhas gerais, não existe trauma de vida adulta, tá? Certo. Ao menos que seja algo realmente muito traumático, tá? Só abrindo um parêntese. Outro dia eu estava falando com uma amiga minha e eu estava reparando, nossa, mas é porque a gente passa a observar, né? Gente, não tem alguém depois dos 30 anos que não é lesado de alguma coisinha, né? Uhum. Então, quando a gente para falar de um assunto assim, nossa, os outros começam a abrir a caixa, mas não são de traumas que a gente está vivendo, são coisas que vêm de lá, né? Realmente, você falou isso. Exato. Quando eu digo que o trauma da vida adulta é algo, sei lá, passei por um acidente de carro muito sério, perda. onde estava eu e toda a minha família, todos morreram e eu fiquei viva. É um trauma. Isso. Esse fato, por exemplo, vai traumatizar. Mas, normalmente, os nossos botões de trauma, eles são instalados na primeira infância, que é até uns 7, 8 anos de idade. Desde a barriga da mãe até uns 7, 8 anos de idade. Botões traumáticos são ali instalados. Uhum. Durante a vida, eles são acionados. Então, criança que tem medo do abandono. Um exemplo clássico que a gente estava até falando sobre, fui esquecido na escola. Essa criança aprende a ter medo do abandono porque ela foi abandonada na escola, na interpretação dela. Medo da rejeição também? Pode ser. Na vida adulta, um adolescente, essa mesma criança vira adolescente, a primeira namoradinha abandona. Não. Estão falando de mim, gente. Já vou dar o exemplo aqui. Os meus primeiros relacionamentos, assim, eu ficava em luto, péssimo. Aí depois a gente vai ficando calejado, né? Então, mas aí... Mas tá fazendo sentido, porque eu sou essa criança que uma vez foi esquecida na escola, galera. E é exatamente... Aí, Tati, então o botão do abandono foi instalado quando você foi abandonado pela primeira namoradinha? Não. Foi instalado lá no esquecimento da escola. A primeira namoradinha foi lá e acionou esse botão que já existia. E as outras vieram e reforçaram. Entendi. Se a gente fosse fazer uma regressão para entender qual lugar da vida o Murilo aprendeu sobre medo do abandono. Quando você é demitido, já aconteceu. Uma perda. Uhum. Já aconteceu. Isso é uma coisa corriqueira na vida do adulto. Sim. Eu ficava também falando, não, hoje em dia, né, essa é uma coisa que eu posso dizer que isso daí eu aprendeu a lidar. Aprendi a lidar, né? Uhum. Mas, nossa, cara, estamos quase fazendo uma terapia aqui já, né? Sim. E o que pode concluir? Então, a gente buscaria esse primeiro momento. E talvez, então, depois desse primeiro momento, ainda, aquela minha primeira demissão também foi muito marcante. Eu falo que nós entramos em um carro imaginário, você dirige, eu sou o GPS. Uhum. E vou falando, Murilo, vira aqui, faz aquilo, dando as sugestões que eu entendo que vai solucionar o seu problema. A gente vai parando na sua linha do tempo, resolvendo, indo pro próximo. Sim. A gente vai fazendo, revisitando ali e desatando esses nós, vamos dizer assim. Exato. E aí uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, tá bom, Tati, vou regredir, vou lembrar de coisas que eu não lembro, mas o que vai resolver? Como que isso vai me ajudar? É porque a gente não simplesmente regride por regredir. Cada lugar que nós revisitamos, nós vamos mudar a forma de olhar para aquilo. Porque hoje você tem uma interpretação, você viveu muita coisa, você pode até perceber que aquilo, nossa... Que besteira. Que besteira. Exato. Quais os tipos de coisa assim mais... Claro que quando é uma criança não é uma besteira, tanto que gerou um trauma, né? Uhum. Mas a gente depois, vendo de longe, né, com essa distância cronológica e toda a vivência que a gente tem, a gente passa, que bobinho. Mas na vida de uma criança, né? Sim. Qual é o tipo de coisa que mais chega, assim, que você desvenda que tá lá na infância? Assim, tem alguma coisa que é mais... Em linhas gerais, assim, eu trato muito ansiedade, depressão, compulsões, compulsão alimentar, vários tipos de compulsões. São as coisas, talvez, insônia. Então, uma pessoa que tem insônia, por que ela tem? Em algum lugar da vida ela entendeu que dormir não era seguro. Ela tinha que ficar sempre alerta. Então, ela vai ter que estar alerta e dormir não desliga. É seguro. Ela não descansa quando ela dorme. Então, a gente vai entender qual lugar foi esse. Normalmente, é pontual. Foi lá, entendeu, resolveu, a pessoa consegue voltar a dormir com tranquilidade. Cara, é um negócio... Então, esses seriam talvez os sintomas. Mas quais são os passos mais comuns que nós damos lá no consultório? Entender o que essa criança aprendeu dentro de casa, principalmente com pai, mãe, irmãos. Família
da primeiro contato dessa criança. Sim. Porque tem a interpretação, por exemplo, meu pai trabalhava muito, ele não me amava, que ele nunca estava em casa. Tá, adulto, Murilo, seu pai trabalhava muito, você adulto acha mesmo que ele não te amava porque ele trabalhava muito? Não, claro que não, ele precisava trazendo comida para dentro de casa, sustentando a família. Então tá, você entendeu? Murilo adulto sabe disso? Sabe. Vamos lá explicar para sua criança, para que ela entenda. E esses tipos de coisas, se não resolvidos, eles meio que vão sendo replicados. Quantas histórias que eu conheço de colegas que ele se viu depois replicando a mesma coisa que acontecia com o pai, com a mãe. E não só replicando, Murilo, como também sentindo a mesma coisa, por exemplo, no relacionamento. Então, um homem, por exemplo, que ele não se sentiu amado pelo pai porque ele ele achava que o pai era ausente. No relacionamento, às vezes, ele ia ficar cobrando da esposa aquela atenção que ele não recebeu do pai. Ele busca, né, nessa figura, né? Como se fosse um vazio que ficou ali e ele vai passando a vida tentando preencher esse vazio de alguma forma. Eu já vi isso também de filha que era muito apegada no pai, buscava essa figura no companheiro. Isso é comum para todas as pessoas. A referência de ser humano que a gente tem, normalmente, homem e mulher, do homem é a mãe, da menina é o pai. Sim. E aí você pode buscar a referência porque você admira e você vai querer alguém igual, ou você pode repelir tanto aquela figura, por exemplo, um pai que é agressor, um pai que é viciado em alguma coisa, alcoólatra, seja lá o que for, aquela criança repele tanto a ideia de ter uma pessoa alcoólatra que ela vai buscar alguém que não bebe de jeito nenhum, por exemplo. Sim. Ou mesmo o pai sendo alcoólatra, ela admira, ela vai encontrar um marido que tem o mesmo comportamento. Aí isso vai, né, como fala, sendo replicado, né? Sim. Um conceito importante é que a mente, ela só reconhece aquilo que ela conhece. Então, você vai buscar sempre alguma identificação de algo que é conhecido por você. Nossa, como que é a nossa mente, né? E cada vez é bom, né, que a gente está cada vez conhecendo o poder positivo e negativo dela, né? Sim, sim. Ela pode ser a nossa maior amiga e é pior também, né? Sim, sim. É por isso que quanto mais a gente conhece sobre nós, sobre o comportamento, você vai passando a perceber. Você fala, putz, não, mas isso aqui não é meu sentimento. Meu sentimento, esse sentimento é do Murilo que foi esquecido na escola. Sim. Então, calma aí que não é assim que eu vou lidar com as coisas. Sim. Então, eu falo que a gente passa por um processo que é identificando sintoma, emoção por trás do sintoma, lugar que aprendeu essa emoção e qual comportamento eu aprendi com aquilo. Na hora que eu entendo o comportamento, entendi, eu não preciso mais então ter esse comportamento. Aí eu consigo mudar e não ter mais o sintoma. Bom que você citou os tipos de casos que chegam até você. Você falou da compulsão alimentar. Outra coisa que eu me identifico também. Ela pode estar em quê? Essa questão a pessoa passou uma necessidade, uma fome, alguma coisa assim? Pode ser. Mas normalmente, emocionalmente falando, pode ser a criança que foi obrigada a comer quando ela não queria, aquela coisa. Eu já tive casos do tipo, eu regredi, minha mãe tá com o chinelo em cima da mesa, dizendo que enquanto eu não limpar o prato, eu não vou levantar. A criança aprende um padrão que ela tem que comer tudo até o final. O cérebro se programa, né? Exato. Mas o mais comum, Murilo, eu falo que são 3 situações e todas elas escondem uma coisa, que é a necessidade de ser grande. Uma interpretação que aquela criança tem de necessidade de ser grande. Pra você ficar forte, filho, come. Pode ser, mas normalmente esconde essas seguinte 3 interpretações. Primeiro, eu tenho que ser grande para que eu seja visto. Então, eu não me sinto visto por meu pai. Esse mesmo pai que trabalha muito, eu não me sinto vista por ele. Então, eu quero ser grande para que ele me veja, para que ele me aceite. Me sinto rejeitada. Segundo ponto, eu preciso ser grande para que eu ajude em casa. Vamos dizer, uma mãe que se separou, o filho percebeu que a mãe passou dificuldades, eu quero ser grande para ajudar essa mãe. Ou terceiro, eu passei por alguma situação que eu me senti machucado, e aqui envolve muito questões de abuso. Certo. Passei alguma situação que eu me senti machucado, vulnerável, então eu quero ser grande para que nunca mais ninguém me machuque. Então, esses 3 pontos, em 95% dos casos, explicam a compulsão alimentar. A pessoa que busca, né? Claro, ela já sabe que ela tem algum trauma e ela vai buscar, vai fazer essa regressão para reviver algo que ela não lembra, algo do tipo.
E de repente ela se depara com um cenário que ela não imaginava. Um abuso que ela sofreu. E ainda pior, se ela sofre um abuso de alguém que ela ama, né? O quão delicado fica a situação dessa pessoa. Eu acho que depois tem que ter um outro trabalho ainda mais pesado para trabalhar isso daí. Então, Murilo, acontece, como eu disse, metade dessas pessoas que passaram por abuso, elas não se lembram, elas vão se lembrar e quase nunca é por alguém desconhecido. Vai ser por algum parente, algum vizinho, algum amigo de algum parente, alguém que está ali frequentando essa casa. Então, a informação é sempre delicada. Pode ser de pai, avô, mais próximo ainda, que só piora. Mas, ao acessar essa informação, a gente vai acessar todo o conteúdo dessa informação para que, no final disso, a pessoa saia de lá também tratando isso. Então, Tati, me perguntam muito, não pode acontecer de eu me traumatizar com algo que eu vou descobrir? Isso, essa é a minha pergunta. Ela desmoronar ainda mais com isso? Sim, ela vai desmoronar, mas é exatamente isso que a gente quer, que ela desmorone, viva, sinta tudo aquilo para não sentir mais depois. Então ela vai sentir, vai vir toda a emoção à tona, mas aí, como a mente não sabe a diferença de real e imaginário, às vezes eu falo, imagina, Murilo, que você chegou naquela situação e você é a única pessoa que sabe que aquilo aconteceu, porque normalmente as crianças não falavam, principalmente na nossa época, né? Você é a única pessoa que sabe que aquilo aconteceu, o que você tem vontade de fazer. E aí você me diz o que vem à sua cabeça. E nós tiramos aquela criança daquela situação. Então, casos, infelizmente, normais, pessoas que chegam no consultório com ansiedade. Ah, não, porque eu sou muito ansioso. Por que essa pessoa é ansiosa? Porque ela tem medo de alguma coisa. Mas o que ela tem medo? E você vai regredindo e descobre que ela passou por um abuso. Olha, das coisas que as pessoas te procuram, eu estou quase gabaritando aqui. A questão da compulsão, a minha ansiedade, que talvez a ansiedade está alinhada aí com a compulsão, né? Uma pode andar com a outra. Uma pode andar com a outra, meu nervosismo. As pessoas procuram muito por questão de prosperidade também? Questão financeira. Por exemplo, uma pessoa, no caso meu, eu já ouvi falar que tem pessoas que procuram para foco, para ajudar no foco, tipo, a pessoa tá com dificuldades, ela precisa, principalmente hoje em dia, que inclusive as pessoas usam muito a muleta do TDAH. Claro que ele existe, a gente tem que levar isso a sério, mas eu já vejo muita gente se dar assim, eu tenho TDAH. Eu mesmo brinco que eu tenho TDAH, eu brinco assim. Tá na moda, né? Meu TDAH, peraí, esqueci. Embora eu faça umas paradas assim, às vezes eu tô conversando e eu me vejo, ainda liga um pouquinho que eu sou meio prolixo de vez em quando. Mas, então é usado também nessas questões? Sim, as pessoas buscam hoje também, com outra palavrinha que está muito na moda, a questão de procrastinação. Isso. Né? Então a procrastinação, a falta de foco, a dificuldade em prosperar, tudo isso as pessoas também procuram, porque também às vezes está envolvido com alguma crença, né? Certo. A questão de prosperidade tem muito a ver com o que você aprendeu dentro de casa, de merecimento, de que você tem permissão para ter aquilo, porque às vezes tem pessoas que simplesmente colocam de uma forma inconsciente na cabeça que elas não podem ter mais do que os pais tiveram, por exemplo. Sim. Então, eu falo, é criado um teto invisível. A pessoa chega lá e fala, hoje até eu tive uma avaliação que a pessoa falou sobre isso. Eu cresço e eu chego até aqui. Daqui eu bato e volto. Eu não consigo passar essa barreira. Normalmente tem uma barreira invisível por alguma crença, alguma coisa que ela entendeu que ela não pode passar dali. Entendi. Outra coisa também que minha dificuldade de falar não, eu tenho um pouquinho disso, mas tô aprendendo, já tô tendo coragem, né? Que mais? A gente falou do foco, a pessoa também... esqueci agora. Não é TDAH não, galera. Mas o que mais, que tipo de outras coisas que a pessoa que chega até você também? Já chegou alguma coisa curiosa? Alguma coisa em um momento chegou assim, uma coisa meio absurda pra você? Murilo, agora não me vem à cabeça uma coisa específica, mas é por isso que eu sempre... Primeiro, a gente já dá uma filtrada na hora que a pessoa busca no WhatsApp. Certo. Então, minha assistente já explica mais ou menos o que é para poder aterrar. Porque o que é até comum chegar a pessoa e falar... Não, mas então quer dizer... Fazer uma triagem ali. Não, a pessoa chega lá na avaliação. Certo. A avaliação é essa triagem, né, essa anamnese, para poder entender se é para hipnoterapia ou se não é para hipnoterapia. Mas aí tem gente que chega e fala... Mas então quer dizer que eu não vou dormir?
que você não vai resolver. Eu durmo, você resolve, eu acordo e é isso? Falo, putz, então, esse milagre ainda. Pois é, as pessoas esperam isso. Elas esperam. Milagre, uma coisa que, tipo, a pessoa vai lá, descansa. Muita plena. gente, assim, se decepciona por não saber do que se trata. Então, não é muito, porque a gente faz esse filtro prévio, mas ainda com esse filtro prévio ocorre de chegar, então, então vai depender de mim, é isso mesmo? Sim. Eu falo, então, E aí tem gente falando. É por isso que esse momento é muito importante. Certo. Pra gente alinhar a expectativa. Porque tem gente que fala, já tentaram me hipnotizar e não conseguiram. Já tentaram fazer regressão comigo e não conseguiram. Por que existe essa interpretação? Porque a pessoa não entende o que é. Ela acha que para hipnotizar ela vai perder a consciência, ela vai ser manipulada, ela vai esquecer do que ela fez ali e ela vai embora. Quase essas coisas que já apareceram na TV aí, né? Exato. E aí, quando a pessoa entende isso, eu explico. Falo, então, aqui também você não vai ser hipnotizado, porque isso não é hipnose. Tá? Então, por isso que eu falo que o alinhamento dos conceitos, ele é bem importante pra gente conseguir ter o resultado. Certo. Porque se a gente não tem essa conversa, aí vamos dizer que você vai lá, aí você senta pra fazer a sua sessão. Aí você tá na expectativa que você vai dormir e eu vou resolver tudo. Isso não acontece. Você vai levantar e falar, ixi, não funcionou. Certo. Não dormi. Entendi. E outra coisa é... Olha aí, mano, de novo fui acessar aquela... Vamos ter que fazer uma regressão aqui para acessar a minha pergunta. Pessoas com dificuldade, por exemplo, de autoestima, essas coisas também ajudam? Sim, ajuda bastante. Interessante. Pessoas que têm complexo de inferioridade, eu percebo no dia a dia. Sim. Pessoas que têm complexo de perseguição. Sim. Eu conheço também gente assim. Para tudo, Murilo. Imagina em sintomas emocionais que você fala, mas racionalmente eu não tenho por que sentir isso. Normalmente é isso que a gente calcula, né? Racionalmente eu não tenho por que sentir isso, isso atrapalha a minha vida. Para todos esses fatores, nós conseguimos tentar buscar entender a causa emocional por trás do sintoma, para que você não sinta mais. Sim, e no caso, uma curiosidade, a gente está falando do foco. O foco, ele é para alguém que tem dificuldade de foco, por exemplo, né? A pessoa com isso, ela direciona ou ela vai simplesmente passar a ser uma pessoa mais centrada, por exemplo? Porque a gente, na vida de adulto, a gente faz mil coisas, né? A gente cuida do consultório, não sei se você tem... filhos, alguma coisa? Não. Casado, não tenho filhos. Então, mas digamos que tenha, né? A vida do adulto é essa, né? Cheio de coisas. Boletos e tudo mais. Quando ela procura alguma coisa na questão do foco, como que ela vai ser a aplicação desse foco, vamos dizer assim, no dia a dia dela? Se ela não vai esquecer outras coisas, entrar num hiperfoco, alguma coisa do tipo? Primeiro, a gente precisa, pro foco, a gente vai ter que entender o porquê que ela não tá focando. Certo. Porque é difícil essa pessoa que fala, só se realmente houver um diagnóstico de TDAH, que existem alguns casos, mas esses a gente não vai falar deles agora, vamos falar dos casos que são emocionais. Sim. Se você não está focando em algo, às vezes você não tem um porquê que te motive para aquilo. Certo. Então, ok, eu tô aqui no podcast, vamos dizer que você não está conseguindo focar no podcast. Por que você não está conseguindo? O que está faltando para que você entenda a necessidade de realmente focar naquilo que você está fazendo? Onde está a sua cabeça? Putz, Tati, a minha cabeça está num boleto que venceu hoje, eu não consegui pagar. E amanhã eu não sei o que eu vou fazer, certo? Então você está com foco. Em outra coisa. Em outra coisa. Certo. Então, esse entendimento já traz uma autoavaliação, um cuidado que você vai começar a perceber. Putz, não tô com foco nisso aqui que eu tô fazendo. Onde tá meu foco? Tá lá ontem no barzinho que eu fui com os meus amigos, foi super divertido e eu fiquei pensando lá, preso no dia de ontem. Eu tô nessa vida o pós-30, né? Não sei se você é pós-30, é pós-30? Já faz um tempo. Então, pós-30 a gente percebe que além da gente cuidar de muitas coisas, a gente tem que ainda se cuidar, né? Que é a dificuldade, eu percebo isso, ele tem que envelhecer, envelhecer a gente tá envelhecendo, a gente tem que tentar fazer isso bem, saudável, né? E aí eu percebo que dando foco pra cá, por exemplo, e pras outras coisas, eu não tô conseguindo cuidar de mim. E aí junta a compulsão alimentar. Aí eu me vejo que tô engordando.
Aí já afeta a minha. Olha aí que eu falo que eu tô gabaritando os casos. Check. Aí já bate um pouquinho a autoestima, que já abala um pouquinho. Pô, tu vai dar trabalho pra você, doutora. Mas uma coisa que todo mundo pergunta é, tipo, vamos dizer que nós tivéssemos feito sua avaliação e colocamos tudo isso. Nossa, então eu vou ter que passar a vida inteira aqui fazendo tratamento. Eu tô pensando nisso já aqui. Não, a gente pontua as coisas, porque lembra que tudo tem um fundo emocional? Sim. Aí eu falo que às vezes todos esses sintomas têm um fundo. Às vezes é igual desembaraçar. A gente puxa a ponta, desenrola. Desenrola. E é por isso que eu sempre faço um checklist da nossa conversa para iniciar a sessão. Depois da avaliação, eu vou fazer esse checklist. Já tá fazendo aí mentalmente o meu, exato, né? Exato, tá aqui anotado. E aí vão ter uns 10 pontos no máximo que vão desvendar todos esses BOs. E aí você sabe como direcionar o seu atendimento, exato. Né? Aí eu vou direcionando, porque a gente vai sempre... a gente não vai se ater, Murilo, ao sintoma. Certo. A gente não fica falando de sintoma, a gente fica falando da emoção por trás do sintoma. E às vezes uma emoção que causou a compulsão, que causou a baixa estima, que causou o medo de ser abandonado, é tudo uma coisa só. Sim, vamos revisitar a minha questão, por exemplo, da questão alimentar. Podemos dizer? Vamos exemplificar aqui para as pessoas, né? A gente tem que tentar ser mais didático possível, né? Ilustrar ao máximo. Eu lembro, né? Em casa a gente passou muita dificuldade nos anos 90 e tal. E quando a gente passou a ascender na vida, que meu pai conseguiu um carguinho melhor de gerente de supermercado, a gente não tinha luxos, não tinha um aparelho de som, DVD. A gente tinha essas coisas depois que essas coisas estavam saindo de moda, já a gente comprava. Já estava no DVD, a gente estava comprando a fita, por exemplo, né? Mas assim, quando a gente deu essa pequena acendida, a fartura que a gente tinha era a comida. Então, meu pai aí trabalhava no mercado, aí em casa era um fardo de refrigerante para semana. E nos anos 90 para 2000, não se falava em saúde. A consciência da saúde, né? Mudou muito, vamos dizer assim, do 2010 para cá que o pessoal começou a ser, né? Então, tipo assim, comprava maionese de balde. E eu não sei, talvez eu identifique, pode ser daí. Né? Sim. E eu acho que muita gente pode tá aí também, né? No passado, na dificuldade, alguma coisa do tipo. A mente entende que se faltou, isso também serve para outras compulsões, como compras de acessórios, roupas, coisas assim. Faltou, agora eu tenho. Vamos dizer que você nem tivesse tido na sua adolescência ali, na sua juventude, você começasse a conseguir ter na sua vida adulta, com o seu suor, com o seu trabalho. A mente entende o seguinte, agora que eu posso, eu vou comprar, eu vou ter, eu não vou mais passar vontade. Eu já me peguei nisso. E aí vai pro excesso. Sim. Então, aquela máxima que muitas pessoas falam que toda falta esconde, todo excesso esconde uma falta. E de fato é verdade. Quando a gente busca preencher com alguma coisa é porque faltou em algum lugar. A gente tem que entender o porquê que está faltando. Então pode sim. Então eu aprendi que nunca mais eu ia passar aquela necessidade. Vou abusar disso. Eu lembro, né, Vini, você viveu essa fase que você ia numa festa assim, você já aproveitava, já destruía no salgadinho já. Porque era novo, era raro, você né? Precisa a cabeça ali, né? Você precisa reter aquilo, você precisa o máximo, assim. Eu lembro da gente passar mal, assim, né? Sim. Porque era... Os outros, durante muitos anos, os outros zoavam o pobre que pegava e levava um salgadinho para casa. Salgadinho, bolo, brincadeira. Levava uma bacia, enchia a camiseta. Né? Os outros brincavam bastante com isso daí, mas tem muito a ver no nosso passado. Tem ali, a ver né? com a escassez, sim. Pode ter. Sim. Deixa eu lembrar aqui, eu tinha outra coisa que eu tinha anotado. Outra coisa. A velocidade que tá tudo, né? Você que é mais 30 igual eu, a gente percebeu com a virada do século como que tudo ficou uma loucura e tudo mais. E as pessoas acho que tem que ser muito mais multifacetadas ainda do que antes, né? Do que os nossos pais e tudo mais. Sim. O que eu percebo que tem deixado as pessoas ainda mais ansiosas. Sim. Você percebe uma diferença assim das pessoas que são afetadas por essa velocidade que está tudo hoje em dia? As pessoas estão muito mais ansiosas do que antes. A ansiedade, ela, vamos dizer assim, é quase que
uma epidemia assim para todo mundo? Sim, sim. E cada dia chegando mais cedo, né? Hoje nós vemos muito mais crianças, adolescentes ansiosos, e não só porque não se falava disso na nossa época, mas porque de fato elas estão muito carregadas de informação. Sim. Então, os casos que eu mais trato no consultório têm a ver com ansiedade, mas a ansiedade é esse desejo de ser, de possuir, de pertencer, isso vai trazendo, na verdade, ansiedade. Sim. Então, uma pessoa que ela quer atender a todos os requisitos, ela quer saber de tudo um pouco, ela está permitindo que seja estabelecido o que ela vai fazer ou não fazer. E acelerado, né, pelas redes sociais, né, Sim. Você falou que cada vez mais, eu já falei com outros especialistas também da psicologia, as crianças já estão se frustrando muito cedo e cada vez mais cedo precisando de atendimento psicológico, né? Imagina, Murilo, nós com, sei lá, 5, 10 anos de idade, nós não tinha comparação da quantidade de informação ao que uma criança de 5, 10 anos de idade tem hoje. O que a gente queria, sei lá, uma mulher queria um sapato da Carla Pérez, era menos, da né? televisão, da TV. Exato. As aspirações eram muito mais próximas da gente, As né? comparações eram menores. Sim. Hoje em dia, você já Eu vê... queria ter a bola tal. Do amiguinho, o do vizinho. videogame. Do vizinho. Você não tinha ideia de todas as bolas que existem no mundo todo que o cara lá da Europa tem. Hoje a criança tem. Aí ela vê um influencer, ou alguém que é um ponto fora da curva, às vezes uma criança da idade dela que já tem tudo. Exato. E ela se compara demais. E aí que começa, ela já tá gerando um trauma e vivendo ele ao mesmo tempo, né? A comparação vem trazendo muito isso. A comparação de... o nosso universo, nos anos 80, 90, eles, primeiro, de uma criança, é o da família. Sim. Pai, mãe, irmãos, tios, primos. Isso vai aumentando. Começou a ir para a escola. Amiguinhos da escola, professores. Depois mudou de cidade. Ia ampliando de uma forma mais controlada e geográfica. Sim. Agora, não. A gente tem acesso. Aí tá me enchendo o saco. Põe pra jogar um joguinho. Aí daqui a pouco ele tá acessando, né? E expande esse universo muito rápido e a pessoa não sabe, a criança não sabe assimilar tanta coisa, né? Exato. Eu fico observando crianças que já são influencers, assim, muito cedo. E como eles tiveram acesso a tanta informação que a gente não tinha, eles já dizem palavras, já tem um vocabulário que assusta. Enquanto a gente comia terra, né, nessa idade. Verdade. Tinha medo de escuro. Tinha medo do fantasma. Do fantasma, homem do saco. E eu acho que essa velocidade que está lá na frente vai, de maneira ou outra, vai colapsar em algum momento, né? Sim. Acho que já está. Já. Eu diria que já está colapsando. E aí, os adultos que não se trataram, porque nós não... A gente começou a se permitir a terapia não faz muitos anos também. Sim. Começam a ser atropelados também por tudo isso, não conseguem lidar, para auxiliar as crianças que já estão lidando com tudo isso. Então, por isso que eu digo que a terapia... Nossa, tá virando um bolo aí, né? De coisas mal resolvidas, né? A terapia é algo necessário, que a gente pode até adiar, mas eu falo que cada um tem o seu momento. Vai chegar o seu momento de você... passa por um processo. Primeiro a gente tem nossas questões emocionais que a gente nem sabe que tem. Aí chega um momento que você fala, putz, isso aqui tá se repetindo. Eu tenho esse problema. Às vezes você descobre isso, você já é um pai ou mãe. Normalmente. Aí esse bolo vai ficando... Porque os relacionamentos amorosos com filhos trazem questões que a gente não resolveu na infância. Sim. Então, beleza, agora eu sei que eu tenho problema. Tá bom, tenho consciência disso. Vou resolver sozinho, porque eu posso. Sim. Aí ainda passa um tempo nessa tentativa de resolver sozinho. Até chegar o momento que a pessoa fala, putz, tenho problema, não consegui resolver sozinho, vou procurar por ajuda. Às vezes nisso, Murilo, passam anos. No caso da minha depressão, por exemplo. Eu comecei a ter depressão, eu fiquei uns 5 anos ignorando que eu tinha, aí eu fiquei mais um tempo aceitando, mas tentando fazer sozinha, até que eu fui procurar por ajuda. Você percebeu que você ignorou só depois, né? Exato. Exatamente. Porque eu tinha a seguinte questão, eu não posso ter depressão, não tem porquê. Tem motivo. Eu percebi quando eu tive também que ela já vinha de uns 3, 4 anos que eu já... né? Porque você, queira ou não queira, mesmo não sendo uma regressão, ali você dá uma revisitada, você faz uma autoanálise, análise que chama, né? Sim. E eu lembro disso.
E a criança, né? Que você estava falando, cada vez mais as crianças chegando. É porque o processo dela é muito mais rápido do que a gente. Ela já tá dando essa bugada que a gente dava. Nossa, muito mais precoce, né? Sim. Porque, preocupante demais. Porque a sensibilidade, o acesso a tudo e outra, bem ou mal, a criação mais zelosa, né, que os pais de hoje têm, colocam às vezes a criança, vamos dizer que a criança tem uma criação muito legal dentro de casa com os pais. Aí ela vai para a escola, começa a ter que lidar com rejeição. E aquilo totalmente estranho, novo, ela nunca lidou com aquilo na vida, em casa ninguém brigava com ela. Aquilo vai ser um problema muito sério que ela normalmente não vai conseguir lidar. Às vezes consegue blindar de certas coisas e de outras não, né? Você, blinda, tá bom. Se o dia que eu tiver meu filho, ele vai ter o celular, sei lá, com 10 anos de idade. Ou mais, que ainda é cedo. É saudável. Mas às vezes, de certa maneira, ainda você tá blindando ele de certas experiências que ele pode ficar cru demais, né? Por isso que querer prever ou precaver tudo, os pais nunca vão conseguir. Sim. Então, a gente tem que fazer o melhor que puder, dentro das possibilidades que a gente tem. Aí os pais vão lá no consultório, mães, pais, e falam, mas eu tenho medo de traumatizar o meu filho. Eu falo, relaxa, você vai. Porque lembra que depende da interpretação? Então, uma criança, por exemplo, que ela teve o amor do pai por presente, porque esse pai trabalhava demais e ele ia lá e comprava tudo que ela queria e dava presente. Então, que forma que esse pai amou essa criança? Através de presentes. Mas a criança, na verdade, ela só queria que ele brincasse com ela. Tivesse um tempo de qualidade, desse amor ali naquele momento da brincadeira. E esse pai não conseguiu. Apesar do pai estar fazendo de tudo para que a criança se sinta amada, essa criança interpretou que ela não foi, porque o pai não brincava com ela. Sim. Então eu falo que por mais que a gente tente, muitas vezes não vai conseguir, mas tá tudo bem, tá fazendo o seu melhor, né? E a nossa geração também teve as demandas, né? Nossos pais tinham os medos e a nossa geração também aprontava, tinha, né, os nossos. Só que a diferença é que a nossa geração e as anteriores ainda tinha que surtar já depois dos 30, depois dos 25, É que, né? na verdade, eu acho que aí a gente junta também o fato, esses dias até vi um meme no Instagram que simboliza muito isso, que falava, na minha época não tinha ansiedade. Aí mostrava uma foto embaixo daquelas tampas de bique todas mordidas. Tipo, não tinha ansiedade, mas estava lá mordendo a tampa da caneta. Falava que não tinha depressão, claro que tinha. Exato. Então, talvez não era também só o fato de agora as crianças estão adoecendo mais cedo, mas é que agora a gente permite que elas adoeçam. Porque na nossa época não tinha essa permissão. E a gente tem coragem de falar, né? Sim. Isso daqui, a gente, muito difícil. Eu não lembro quase de ver na TV falar um assunto assim, as pessoas abrirem o baú, né? Na TV todo mundo era feliz, tudo é legal. Assim como nas redes sociais a gente faz essa comparação, porque olha na grama do vizinho, só na parcela boa que ele quer mostrar, na vida legal, e a grama do vizinho é verde. Aí eu olho pra minha grama e falo, meu Deus, mas aqui tá seca. Normalmente eu comparo a parte ruim da minha vida com a grama verde, parte boa do vizinho. Nunca vai ser bom. O pessoal mais, vamos dizer assim, retrógrado, vamos dizer, fala muito, né? Critica, porque hoje qualquer coisa é depressão, vai carpir um terreno. Tipo. Mas eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, você pode reconhecer num vizinho, num tio, num parente, alguém próximo, atitudes, práticas que mostravam nitidamente que essas pessoas tinham depressão. Sim. Eu lembro de amigos do meu pai que todo dia estava num bar e saía todo dia cambaleando num bar. Sim. Porque fuga. Uma fuga, procurando a fuga. O cara que não queria estar em casa do jeito nenhum, será qual que era a fuga dele, né? Pessoa que sempre estava tendo um problema, um tipo de problema de relacionamento, que aquilo repetia. Então, qualquer pessoa pode fazer às vezes está do lado, ela tem essa pessoa vivia, não sabia, e ficava procurando esses tipos de práticas, né? Sim, que é o famoso não ter consciência. Não ter consciência. Eu não tenho consciência do meu problema e eu preciso lidar com ele porque ele tá aqui dentro me incomodando. O que eu vou fazer? Buscar algo que me dê prazer, buscar algo que me tire disso. Se dopar, se anestesiar com álcool, fugir. Né? E que era o básico que as pessoas faziam antigamente, era o álcool, né? Mas eu tenho uma história curiosa que eu gosto bastante, que o meu paciente mais velho, que passou pelo consultório, ele tinha 75 anos. E ele foi depois de uma falência, com uma depressão profunda.
Falência é perda. A gente pode assimilar falência à morte, a um luto, né? Sim. Então, a demissão, coisas do tipo. Términos de relacionamento. Aí você imagina que é por causa daquilo que acabou de acontecer, a falência. Ok. O que estava por trás da falência, né, da depressão? O medo de perder. Quando nós fomos regredir para entender o medo de perder que ele estava sentindo naquele momento que estava causando a depressão, era uma separação que ele teve quando era criança de uma mudança de cidade. Que ele morava na mesma cidade dos avós, dos amiguinhos, adorava tudo aquilo, e os pais mudaram a trabalho e ele foi embora e ele perdeu tudo. Murilo, a gente fez uma sessão. Fomos lá e conversamos com esse menininho que tinha perdido tudo para ele. Ele voltou 30 dias depois, não tinha mais tristeza, não tinha mais nada do que ele estava sentindo. Tirou uma carga que ele carregava e nem sabia. E tipo, ele chegou aqui aos 75 anos. Ele falou, Tatiana, eu não sei se eu vou viver mais 5, 10, 2, eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, mas eu só sei que eu não quero viver assim. Então, eu quero resolver. Tem pouco tempo para levar isso, né? Pro final, pros finais. Exato, ele viveu com algum incômodo ali, 75 anos, mas não tinha sido tão latente. Quando começou a ser latente, ele veio atrás e resolveu. E interessante também que você falou isso. Às vezes, ele viveu muito bem toda essa vida dele aí, né? Na crista da onda. E quando tá tudo dando bem, parece que tá tudo perfeito, né? Sim. E às vezes precisou no fim da vida ali alguma coisa pra trazer ele. Resolve isso daí, né? Sim, é o famoso botãozinho que foi acionado. Pode parecer tarde, mas nunca é tarde, né? Não, o botãozinho da minha depressão foi acionado aos 18. O botãozinho da depressão dele foi acionado aos 75. Sim. E já teve, você falou, aí depende do caso, isso vai levar mais trabalho e tudo mais. O meu, Ave Maria. Tomara que o meu seja aquele que puxa um fiozinho e desata Resolve tudo. Mas não precisa, às vezes, descrever o caso em si, ou o tipo, ou talvez que você consegue descrever o tipo de caso. Mas qual que foi o que mais complexo te levou mais tempo de acompanhamento, mais sessões? Tem alguns casos que você pode... Sim, os piores casos, que são realmente os casos mais delicados, são os casos que nós descobrimos abuso de alguém muito próximo, sendo que a pessoa não tinha consciência daquilo. São dois traumas, o saber que foi abusado e ainda às vezes por alguém que ama ou alguém Exato, são os casos que... por isso que eu digo, a gente varia normalmente de 2 a 3 sessões e em casos muito delicados 4. Mas tipo 2% dos casos, que são 4 sessões. E nesses casos aqui foi quando a gente não sabia, não estava esperando. Eu fiz sua anamnese, fiz a sua avaliação, montei o seu mapa e a gente... Esse é uma bomba surpresa, né? Exato, aí surgiu alguma coisa muito pesada. Hoje as nossas sessões, elas têm um intervalo de 60 dias entre elas, o que ajuda já a pessoa a ir maturando, entendendo, mudando o comportamento, para que a gente olhe de novo para aquilo, como se fosse um tempo de absorção. Sim. Para que a gente olhe de novo para aquilo. Assimilar. Exato. Então os casos mais delicados são esses, mas que a gente vai resolver e é bem comum que até em 3 sessões a gente resolva. Que bom. Mas hoje eu trabalho com com pelo menos 2, uma sessão e um retorno. Entendi. Porque eu quero ver você depois e saber o que a gente fez. Resolveu? Resolveu, tô ótimo, maravilhoso. Ficou só isso aqui que ficou ainda me incomodando. Então tá, vamos resolver isso aqui. Beijo, tchau. Vai ser feliz. A pessoa pode ocorrer, por exemplo, eu sou um cara meio introvertido. Pode ocorrer dali revelar coisas e a pessoa ficar constrangida com você e também você ter que ter todo um tato para trabalhar com isso? Então, eu falo que tem 3 pré-requisitos para a sessão acontecer e ser bacana e gerar resultado. Primeiro deles eu tô muito incomodado com esse sintoma, eu não quero mais viver com ele, quero resolver. Primeiro, quero resolver. Legal, atendemos. Segundo, quando eu explico que você não vai dormir, não vai ficar inconsciente, que você vai precisar se dedicar e tudo mais, e você fala, entendi, quero, pra mim faz sentido, bacana. E o terceiro eu sentir confiança e segurança em você, no terapeuta. Sim. Porque quando você se sentir confiante, seguro... Você vai abrir um baú ali, né? É muito delicado isso. Pessoas passam por lá e elas dizem coisas que talvez elas não disseram nunca pra ninguém. E às vezes nem ela sabe, né? Nesses casos onde ela chega... Ela se surpreende com o que ela soltou ali, né? Então, se você não se sentir seguro, não sentir confiança, achar que você pode passar por uma situação de vulnerabilidade, que eu não vou conseguir conduzir, eu falo, tá tudo bem, porque nem todo mundo se agrada da forma que a gente se comunica e tudo bem, mas para nenhum tipo de terapia, nenhuma linha terapêutica, você chegou
não se sentiu seguro com abertura no terapeuta, vai procurar outro. Porque vai encontrar um que te agrade, sabe? Então, pode acontecer de você se sentir um pouco constrangido. Já aconteceu de a pessoa na primeira conversa ela não me falar. Aí ela vai pra casa, aí eu falo, olha, mas quando você vier, você vem disposto a se jogar no fundo do seu copo da vida, pra gente realmente resolver e tudo mais. A pessoa, tá bom. Aí ela volta pra começar o tratamento, ela fala, Tati, então, Deixei na uma semana coisa pra passada eu não te falei isso. Aí fala, legal, então tá. E aí assim a gente vai conduzir. E bom que você tem a sensibilidade de entender também que às vezes na primeira ela tem o processo dela também, né? De se abrir pra você. Sim. E tudo mais. Né? Eu digo que se você vai buscar terapia, vai mesmo, sabe? Já tá te incomodando tanto, já tá tão difícil lidar com aquilo por tantos anos, vai pra resolver. Então, tem pessoas, isso é curioso, às vezes eu não faço terapia de casal, mas eu trato separadamente. Certo. Mas eu vou trabalhar o indivíduo. Então, eu vou trabalhar você, vou trabalhar a sua parceira, nas questões individuais, normalmente da infância de cada um que tá atrapalhando o relacionamento. Aí chega a esposa e fala, mas ele te contou que ele me traiu? Aí eu falo, não, ele não contou. Aí, ele tá mentindo pra você. Então, às vezes, a pessoa não tá disposta a abrir tudo. E aí, o que vai acontecer? Vamos dizer que no copo da vida o problema, ele tá realmente... A solução do problema realmente tá lá no fundo. Mas essa pessoa não tá disposta a mergulhar até o fundo. Ela tá disposta a mergulhar só até a metade do copo. O que a gente vai fazer? Mergulhar até a metade do copo. O resultado vai ser tão surpreendente como seria se a gente fosse até o fundo? Não. Mas o meu trabalho como profissional é fazer aquilo que você me deixa fazer. Sim, e é no limite da pessoa, né? Sim. Eu ia até perguntar isso, né? Bom que você já descreveu, se há quem omita, né, certas coisas ali, então isso pode acontecer. Pode acontecer e tá tudo bem, porque a pessoa às vezes não tá disposta a lidar com aquilo tudo de uma vez. Certo. Mas eu deixo bem claro que é da sua conta e risco, sabendo que isso aqui pode ser muito proveitoso para você, como pode não ser tanto assim. E eu no começo, quando comecei a atender com a hipnoterapia, eu ficava frustrada. Que eu falava, poxa vida, eu sei que podia ser tão melhor, mas não tá sendo e tal. Mas é uma escolha. Sim. E aí hoje eu tenho consciência e respeito dessa escolha. Já são quantos anos na hipnoterapia? São 5 anos na hipnoterapia. 5 anos. Sim. Já passou muitas histórias aí. Muitas histórias e muitas transformações, assim, Murilo, que eu falo. Eu falo que eu adoro o retorno. Porque às vezes a pessoa chega destruída na avaliação. Aí ela vai, faz a primeira sessão. Caco, né? Bem difícil a primeira sessão. De repente ela chega. Aí nesse checklist que eu te falei que eu faço, aí eu vou falar, então, Murilo, e o seu medo do abandono, como que tá? Aí às vezes a pessoa fala, Tati, eu nunca mais pensei nisso, nem lembrava que eu tinha falado disso com você. Então, tá resolvido, ela não tá mais pensando nisso, não é mais uma questão para ela. Então, é muito legal o que acontece ali dentro. Legal. Acontece porque a pessoa que lida com questões psicológicas e tudo mais, você também se expõe ali, né? Você lida com muita carga emocional das pessoas. Sim. Agora, acontecem histórias assim a ponto de balançar a especialista um pouquinho, histórias pesadas. Sim. E aí eu sempre pergunto, o especialista também procura outros especialistas para se, né? Porque você lida com coisas pesadas, né? Sim. Primeiro, o especialista procura outro especialista. Eu falo que eu não confio em terapeuta que não faz terapia. Ah, sim. Porque hoje eu não faço uma terapia contínua, mas sempre que surge uma questão que eu sei que pode ser melhorada com a ajuda de terapia, eu tenho meu terapeuta que eu peço ajuda, eu vou lá para resolver aquela questão. Certo. Por quê? Eu já sofri demais resistindo a essa ideia. Quando eu não sabia, quando eu não aceitava que eu tinha depressão, por exemplo. Hoje em dia que eu sei que tem uma questão e eu percebo que ela é emocional, às vezes eu consigo resolver com auto-hipnose, porque tem essa possibilidade também. Mas se eu não consigo, eu vou procurar por ajuda para ver se eu me livro daquilo logo. Sim. Então, sim. E tem histórias que mexem com o terapeuta, tem histórias que às vezes toca numa ferida que o terapeuta também teve. Se identifica. Exato. A sessão acontece com o paciente de olhos fechados, né? Às vezes vem uma lagrimazinha, escorre aqui. Eu falo, ainda bem que ele não tá nem vendo. Eu já vi uma vez uma psicóloga minha, a hora que eu olhei pra ela, ela disfarçou assim, mas ela tava... Sim, às vezes comove a dor da outra pessoa. Nós não somos máquinas, né? Então você vê um ser humano ali, às vezes
remoendo, ardendo naquela dor, você fala, putz, não tá sendo fácil para ele. Aí dependendo do dia, como a mulher tem TPM também, às vezes tá mais sensível. Empatia, né? Exato. Entendi. Nossa, muito interessante, né? Acho que o pessoal, você que tá assistindo, né? Quero pedir pro pessoal, uma informação dessa. Isso daqui já vai me ajudar bastante. Depois temos que conversar sobre consultas. Iremos. Já estamos praticamente fazendo um checklist aqui antes. E, se você tem um caso na sua família, se você sofre disso, também pode mandar perguntas, né? Vai que a gente consegue mais desdobramentos aqui. A gente pode até depois fazer um outro bate-papo desse. Doutora, quem quiser procurar o seu trabalho, eles encontram aonde nas redes sociais? Passa pro pessoal que o Vinícius vai colocar aqui embaixo. Aqui. Legal. Meu Instagram hoje é Tatiane Zamparoni. Lá é o principal contato, né, para que a gente consiga encontrar. Busco colocar, Murilo, bastante conteúdo informativo. Sim, bacana. Justamente para que a pessoa chegue e fale, mas muitas pessoas têm dúvida, mas para que serve? Será que pode ajudar na minha questão? Então lá eu vou colocando questões de casos que já foram resolvidos, questões que podem ser resolvidas. Então o Instagram, ele busca trazer informação, esclarecimento para isso. Então Tatiane Zamparoni. E ali também ela já faz o contato se ela quiser. Ali mesmo ela pode fazer contato por direct ou através do WhatsApp, tem o link do nosso WhatsApp, onde a minha assistente vai falar, explicar também um pouco melhor, para que vocês tenham bastante clareza sobre o que fazer lá no consultório. Sim. Teve alguma coisa que a gente deixou aqui, deixou de falar? A gente falou do uso na regressão, né? E explicar, né? Que a gente já fez, né? Essa questão. Sim. Eu acho que basicamente é isso. Murilo, acredito que sim. Eu acho que o que é importante a gente falou, né? Sim. Eu gosto muito de tirar a informação de que é um milagre, de que vai acontecer sem esforço. Porque Cria-se uma mística aí, né? Porque existe o conhecimento das pessoas da hipnose de show. Aquela que a coisa pessoa come a cebola achando que é maçã e que existe, não é mentira, mas não é a função da hipnose clínica. Então, quando a gente entende isso, não envolve nada de religião. Isso é uma coisa importante também. Que é bom que para quem às vezes pode ser mais radical, Exato. tem algum preconceito. Né? Exato. Tem pessoas que são resistentes, nem vão, porque não, isso aí tem a ver com, sei lá, alguma religião, não tem nada a ver. Eu ouvi muitos anos dizer que a regressão ela era espiritual. Eu ouvi muito isso daí. Então, a regressão de outras vidas, ela é espiritual. Sim, que é outra especialidade. É outra coisa. Que as pessoas devem misturar, né? Então, acontece no consultório também. Mas ela acontece em casos que as pessoas acreditam que isso é possível, ou isso existe. Eu vou atender uma pessoa que é evangélica, ela não acredita em reencarnação, ela acredita que ela chegou nessa vida, nessa vida ela finda aqui, ela não acredita que houve outras encarnações. Não existe a possibilidade de eu regredir para outras, se ela não acredita. Sim. Tá? Então a gente sempre vai buscar, dentro da sua crença, dentro daquilo que você entende que é possível, o que está causando isso que você sente. Entendi. E pessoas que acreditam em outras encarnações podem sim visitar outras encarnações. Em uma sessão com você pode acontecer? Sim, acontece. Essa semana aconteceu, inclusive. Olha, então ela tá voltando ali pro antes da barriga também. Ela tá voltando pro antes da barriga. Mas essa pessoa que eu atendi especificamente era espírita e se abriu para que isso acontecesse. E aí, nesses casos também são, vamos dizer assim, mesmo sendo em outras... Nós vamos ressignificar, mudar a forma de entender aquilo. Os problemas, mesmo sendo em outras, são os mesmos. Sim. São os BOs lá do passado. Se eu trouxe aquilo desse outro, né, dessa outra encarnação, o porquê que isso tá aqui agora? Então eu vou lá e meio que peço permissão para que eu me livre daquilo. Eu não preciso ainda é mais profundo ainda, né? Para que eu me livre daquilo, para que eu entendo, para que eu entenda. A moça que eu tratei hoje é terça, né? A moça que eu tratei ontem, ela tinha uma questão de medo de doença. E nós fomos para uma encarnação em que ela morreu muito doente. Certo. E ela veio para agora, ela tinha pavor de doença. Nós já tínhamos feito 2 sessões que tinha algumas coisas, perdeu uma amiga muito cedo, tinha algumas coisas que nós já tínhamos tratado. Ela falou, Tati, é muito menor hoje, na 3ª sessão. Meu medo da doença hoje é muito menor, mas ele ainda existe. Falei, tá. Perguntei para ela se ela acreditava, se fazia sentido para ela. E ao fazer sentido, quando a gente foi encaminhando, ela veio com essa lembrança. Tati, mas então você pode provar que ela foi isso mesmo? E aí aqui, Murilo, tá a grande sacada da coisa. Como a gente trabalha com a nossa interpretação, isso que ela se lembrou
pode ser referente a um filme que ela assistiu. Quando ela tinha 2 anos de idade, ela estava lá sentada no sofá com o pai e com a mãe dela, e ela interpretou que aquilo era com ela e registrou aquela informação. Sim, então, por entendi. isso que a outra pessoa que não acredita em outras vidas, ela pode ter uma informação assim meio distorcida, que ela fala, mas meu Deus, isso não aconteceu comigo. Mas às vezes na interpretação daquele momento que ela assistiu aquele filme de terror no lado do pai dela, ela pegou pra ela. Sim. Sabe? Nossa, muito. Agora a gente foi mais fundo ainda, né? Sim. É só uma curiosidade aqui, né? O déjà vu, ele tem algum apoiado em alguma coisa que aconteceu? Assim? Então, o déjà vu, ele é explicado por memórias que já foram vividas, né? São apresentadas. Mas emocionalmente falando, a gente não tem uma explicação. Então pode ter um fundo aí realmente mais Faz espiritual. Tempo que não acontece, não sei se é a nossa correria, mas às vezes você, pô, eu já vivi isso, só que você não viveu. Sim. É muito curioso isso, né? Sim. Mas aí talvez a gente traria uma questão um pouco mais espiritual que não compete a nossa... Ah, bacana. Doutora, gostou do nosso bate-papo? Muito bom, muito Foi bacana. muito bom, espero que as pessoas que tenham assistido que a gente tenha conseguido, né, esclarecer muitas dúvidas. Eu acho que ainda você, como ninguém, deve perceber que ainda existe muita desinformação, né? Tanto que a gente esclareceu algumas coisas aqui. Sim. Espero que a gente tenha conseguido abordar da melhor maneira. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Sim. E até logo, né? Quem sabe uma hora vem outras coisas aí. As portas estão abertas para você. Muito obrigado, viu? Obrigada. Eu adorei estar aqui, adorei esclarecer. Eu falo que qualquer porta que traga informação, ela é útil porque as pessoas precisam saber que existe. Sim. E precisam entender um pouco melhor o que é, né? Então, obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo, foi ótimo. Eu que te agradeço e agradeço também quem acompanhou a gente. Eu acho que, tanta informação boa, a gente merece um like, não merece? Claro que merece. Ó, like, dedinho no like, se inscreve, compartilha, comenta, aciona o sininho e compartilha também. Eu tenho certeza que você conhece alguém que, às vezes, um dia desses vocês estavam debatendo num churrasco, numa festa. Essas histórias entre os amigos, né, essas conversas, às vezes você conhece alguém que precisa de uma ajuda dessa, independente de ser com a Tati, né, com um especialista da área. Sim. O importante é buscar o autoconhecimento, né? Concordo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.